Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero que você faça o seguinte, só para começar, já marca alguém que é a favor do Putin, ou que acha que o Putin não está tão errado assim. Porque é importante que a gente vai falar assim, a gente tem que pontuar e desmistificar o mal, na realidade, né? Marca e fala para a pessoa, assiste esse vídeo e dê minha opinião. Esse vídeo vai para o YouTube também, então seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Raiz. Se você não está inscrito no canal, você é tonto, se inscreva agora. Esta live está passando ao vivo aqui no meu Instagram, essa bag. E é o seguinte, então vamos lá. Eu tô aqui perto de Porto Alegre, resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho visto muitos brasileiros falando bobrinha, velho, meu Deus do céu, e a gente não pode permitir que esse pensamento se espalhe, pois é um pensamento muito errado, né? Como todos nós sabemos, a Rússia está dentro da Ucrânia fazendo investidas contra o exército ucraniano, matando pessoas inocentes, crianças, mandando míssil para tudo quanto é lugar, inclusive em zonas nucleares, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Tem gente que comprou a ideia de que o Putin está apenas defendendo seu território. Entretanto, obviamente que isso está errado. Esse plano do Putin é para transformar a Rússia numa ditadura, e ele acabou de conseguir. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu já sabia disso, não queria fazer isso antes, queria esperar uns passos para poder mostrar. Ele acabou de isolar a Rússia do resto do mundo. Primeiro, os aliados, né? Colocaram um monte de sanções contra a Rússia. Não, antes disso, vamos dizer assim, o que o Putin fez? Ele falou assim, bom, vou isolar a Rússia, vou transformar a nova União Soviética e vou ter o meu país só para mim. Então o que ele fez? Ele juntou 600 bilhões de dólares, que é muito dinheiro, é uma reserva muito boa. Ele foi lá, fechou parcerias comerciais com Brasil, China. O Brasil é importante porque nós compramos um monte de coisas deles e também vendemos. A China precisa de recursos naturais também, é uma potência, tem muito dinheiro. Então ele fechou parcerias com outros países. Ele planejou tudo isso antes, óbvio. E ele criou essa reserva porque ele sabia que ele precisaria de tempo para poder se recuperar depois de certas sanções. Então ele foi lá, provocou a guerra, que eu acho que o que menos importa para ele é o território. É importante sim, porque se você olhar a Rússia, você vai ver que em cima é gelo, embaixo ele está separado da Índia por montanhas, por várias coisas, da África também, deserto, montanhas, etc. E o outro lado é gelo também. Então as fronteiras que ele tem é um trecho com a China, né? Que eles não são super aliados, mas eles têm, vamos dizer assim, interesses comerciais, né? Tanto que a China tirou dela fora já. A China não está votando a favor da Rússia na ONU. A China está falando que quer paz e que quer não sei o quê, mas a China não está defendendo a Rússia. Tem uns burros que ficam falando a China e a Rússia contra os Estados Unidos. Os caras acham que estão jogando war, não é war, os caras querem saber de grana. Acabou esse negócio de entrar em guerra só porque a Rússia é melhor. Não existe mais isso. O projeto do cara é um projeto pessoal de poder, loucura, óbvio. Então o que ele fez? Ele planejou, estruturou e agora ele está blindando essa área. Mas ele fez isso por quê? Porque ele sabia que quando ele entrasse, iriam ocorrer sanções, e ele entrou na Ucrânia, ele só entrou na Ucrânia para começar, porque ele sabia que os Estados Unidos e a OTAN não iriam atacar ele. Porque ele é louco, mas ele não é burro, ele sabe que não tem como ele guerrear contra os Estados Unidos. Eu já tenho empresa nos Estados Unidos, fiz muito negócio com os Estados Unidos, conheço a Rússia, já fui na Rússia, já fiz negócio com empresas russas, China, etc. Os Estados Unidos devem ter um monte de míssil apontado para a Rússia, de um monte de lugar. Tipo assim, o Biden deve ter um botão lá que acaba com a Rússia do mapa. Vocês não tenham dúvida disso, porque o americano é assim, o americano ele faz um seguro de uma garantia, de um seguro de não sei o que, com muita inteligência e muita perspicácia. Nos Estados Unidos não é igual ao que a gente está acostumado, com tudo feito de mau jeito. Quem mora aí nos Estados Unidos pode escrever aí embaixo. O americano é desse jeito. E os Estados Unidos já pensou nisso de 200 vezes à frente.
e tem um alto monitoramento. E o Putin não vai querer uma guerra com os Estados Unidos, porque ele sabe que se ele guerrar com os Estados Unidos, ele já era. De verdade. Pode ser, sim, que os Estados Unidos se ferre também, porque são muitas ogivas nucleares que a Rússia tem, e é muito difícil, porque com um míssil desse tamanho você consegue fazer um estrago absurdo, né? Mas os Estados Unidos já se garantiu, se garantiu entre aspas, né? Eles têm na Europa instalado um monte de antimísseis, dentro dos Estados Unidos, no Havaí, vários antimísseis, várias coisas que antimíssil intercontinental, ou seja, ele detecta que está vindo um míssil e abate ele antes de chegar no alvo, entendeu? Então os Estados Unidos, ele não é burro, os Estados Unidos está fazendo isso aí, mas está suave. E na realidade, os Estados Unidos está isolado, né? Ele está longe dos outros países. Você não consegue simplesmente atacá-lo tão facilmente como está no caso da Rússia e os outros países que estão lá no meio do bolo louco. Então, o Putin sabe que os Estados Unidos não vão entrar na guerra. O Biden, desde o início, falou assim, ó, eles vão invadir a Ucrânia. Faz tempo que eles estão falando isso. Os Estados Unidos falou, eu não sou a favor do Biden, para mim Biden, Trump, nem interessa, nem vamos falar sobre isso, mas o que eu estou querendo dizer assim, a postura dos Estados Unidos frente à guerra, né? Eles já tinham avisado, os americanos já tinham falado, ó, o russo vai entrar na Ucrânia. E aí o Putin dando vários migué. Ele faz isso de propósito, para que as pessoas, essa é uma estratégia na verdade, né? Ele fala coisas e faz outras, fala coisas e faz outras, fala coisas e faz outras. Ameaça e cumpre. Porque aí você nunca sabe o que o cara vai fazer. Então ele falou um dia antes, nós vamos retirar as tropas. Foi lá e ordenou um ataque depois. Isso torna os inimigos dele confusos, porque ele não sabe nunca qual vai ser o passo dele. Porque ele nunca deixa um rastro, certo? Ele fala uma coisa e faz outra. Então não importa o que ele está falando, você sempre vai ter que tomar precauções para todas as coisas. Ele tá assustando as pessoas para deixar as pessoas com medo. Então o que ele fez? Ele foi lá com um ataque, sabendo que ele não sofreria retaliação de armas e nem de exército, né? Porque ele não mexeu com a OTAN, porque se ele mexesse com a OTAN, os Estados Unidos entrariam na guerra. E se os Estados Unidos entrar na guerra, a Rússia vai pro beleléu. Por mais que a Rússia tenha potencial nuclear para ir contra os Estados Unidos. Só que a Rússia investe 10 vezes menos em armamento militar. Os Estados Unidos têm um orçamento 10 vezes maior do que a Rússia. Ou seja, a cada $1.000 que a Rússia investe no exército, os Estados Unidos investem 10 mil. Os Estados Unidos têm aliados, tem no mundo inteiro bases, tem um monte de coisa, tem um monte de precaução. Então não fiquem pensando que no meu ponto de vista, que os Estados Unidos está desesperado nesse aspecto, entendeu? Porque ele com certeza, numa guerra, o último a ser destruído, na verdade, acho que seria o Brasil, né? Que nós estamos aqui embaixo, mas os Estados Unidos devem ter um monte de precaução. E o Putin sabe disso, né? Então, assim, obviamente, ele tem cautela. Ele não vai dar de louco. Ele fala isso e tudo. Só que o que ele está fazendo agora? Cada vez ele descumpre mais regras para poder tomar mais punições. Então ele entrou na Ucrânia, fez um monte de besteiras, os aliados foram lá, desativaram o SWIFT, que é uma coisa importantíssima, né, para fazer transações mundiais. Quando você vai fazer uma transação de um país para outro, você usa o SWIFT. Desativaram um monte de coisa. Começaram a fazer o quê? A cortar a Rússia externamente. Então ele perdeu todo o apoio externo que ele tinha, né? E ele ficou para fora do país sozinho. E era essa a intenção dele. Protestos começaram, ele começou a prender as pessoas. Ele está prendendo as pessoas. Já tem, acho que se não me engano, 6.500 pessoas presas. O pior é que tem gente burra que fala, o Putin não é sem motivo, é burro inocente. Marca alguém aqui, manda o cara, ele é muito inocente, muito trouxa. Porque o cara é um ditador. Eu quero ver você morar num país desse, onde você não pode protestar, não pode abrir a boca. E agora, olha só a lei que eles aprovaram hoje. A pessoa que vincular uma notícia fake news, 15 anos de cadeia. Ou seja, se você virar e falar assim, a Rússia está matando inocentes na Ucrânia, os caras te prendem e te jogam 15 anos de cadeia. Porque quem decide quem é fake news é o governo. Ou seja, virou uma ditadura igual na Coreia do Norte. Não igual, mas assim, vamos dizer, nessas bases, você já não pode mais ser livre. Você não pode falar o que você quiser, porque é aquele tipo de lei que abrange muito. Então, o policial pode falar assim, bom, pra mim isso é uma super fake news, então você vai pra cadeia. Aí os caras processam ele, prendendo ele por 15 anos, porque pra eles, fake news pode ser a verdade.
E o que está sendo vinculado na Rússia, eu sei porque eu conheço gente na Rússia, né? É fake news. A Rússia projeta uma coisa totalmente mentirosa da guerra. A Rússia fala que está entrando lá para se defender, porque a Ucrânia está atacando, mas tudo é mentira disso, é tudo mentira. A Rússia está matando pessoas inocentes, está mandando mísseis em locais residenciais, propositalmente. Você acha que tem como eles errarem? Acertar um prédio residencial? Claro que não, né? Não tem mais hoje em dia como errar com a tecnologia que existe. Eles estão fazendo de propósito. A Rússia foi lá, mandou um míssil numa área onde tem uma hidrelétrica não, uma usina nuclear, numa área administrativa. Óbvio que eles fizeram isso de propósito. Eles fizeram isso de propósito realmente para causar medo e temor nas pessoas. Então o que o Putin fez? Ele fez isso propositalmente com a ideia de instaurar uma ditadura. O Putin não liga de matar pessoas, de prender pessoas. O Putin é o capeta, é o capeta. E se você aprova esse tipo de coisa, você é uma pessoa ou muito ruim ou muito ingênua, porque não entende que ele está fazendo isso com a ideia de separar o país dos outros e criar uma ditadura própria, que é o que ele fez. Então olha os passos dele. Primeiro ele juntou dinheiro pra caramba, fez parceiros comerciais fora dos aliados, né? Fora da Alemanha, que ele vende gás, e dos outros países. Aí ele iniciou a guerra sabendo que iam vir sanções. As sanções isolaram o país, certo? Do resto do mundo. E agora, qual que é o outro passo dele? Ele isolou ainda mais o país do resto do mundo, implantando leis, proibiu Facebook, Instagram, YouTube. Ele cortou. Você ouviu? Eles bloquearam agora. Agora a Rússia, você virou uma ditadura igual na Coreia do Norte. Você não tem acesso à informação, ele está bloqueando tudo, a imprensa, ele está fechando a imprensa, os próprios caras estão fechando. Porque se você vai noticiar uma coisa verdadeira que aconteceu no Ocidente, então vamos supor, o cara chega lá e fala assim, Rússia ataca hospital com pessoas e 3 crianças morrem. Eles chegam lá e falam, é mentira, tá preso. Aí você acha que os caras são trouxas? O que a BBC fez? Fechou o escritório dela e foi embora. Vai ficar lá, por quê? Ele vai vincular, ele vai falar a verdade, o cara da BBC, e a Rússia vai falar que é mentira e vai prender eles. Olha que pilantra, olha o nível de maldade de um cara desse. O pior é que tem brasileiro que fala, não é sem motivo, ele está certo em defender seu território. Pelo amor de Deus, o cara invadiu um país que tem uma cultura soberana, só porque o país, isso foi a desculpa dele, tá aderindo à OTAN, mas e daí? A OTAN não chegou lá e obrigou ninguém. A OTAN falou, quer entrar? Quero. Então tá bom. A democracia é o que vale, né? Manda isso para um idiota que aprova o Putin, porque o que vale é a democracia. Ninguém quer viver num país onde você não pode falar, não pode usar Instagram, não pode ter opinião, pode ser preso a qualquer hora, sem motivo e ficar 15 anos na cadeia. Larga a mão de ser burro, velho. Você é burro demais de falar que o Putin tem razão. O Putin não tem razão. O Putin é um bandido da pior espécie, igual muitos outros que viveram por aí. A democracia que ele colocou, a ditadura que ele acabou de colocar na Rússia, é pior do que a da China, porque na China você percebe o quê? Que é uma ditadura, conheço a China pra caramba, já fui várias vezes, mas você tem o governo preocupado com a população. Pelo menos isso. É a população satisfeita com isso. Agora na Rússia já não tem mais isso. Vai protestar? Cadeia. Falou a verdade? Cadeia. Então ele planejou tudo isso daí. E agora ele vai isolar a Rússia do resto do mundo. Continuando ou não essas guerras, ele já conseguiu o que ele queria. Isolou economicamente, isolou militarmente. Já tem os parceiros como o Brasil, que é um importante parceiro, que o Bolsonaro é ingênuo pra caramba. O Bolsonaro é ingênuo, nem se ligou o que ia acontecer. Tanto que o Bolsonaro foi lá e falou assim, não, promovemos a paz. Aí o cara no dia seguinte atacou. Ele enganou, na verdade, o Bolsonaro, né? Fez o Bolsonaro de besta. E assim ele também fez com outros. Então, assim, o que esse cara tá fazendo foi um planejamento das trevas. Até agora não foi da parte espiritual, vamos falar agora. Planejamento das trevas. E ele vai cada vez agora oprimir mais o povo russo. Porque cada vez ele tem mais poder. Né? Ele tá ali, ele perdeu todo o apoio externo, mas internamente ele tem, até porque ele tá matando pessoas. O Putin tem um histórico de envenenar pessoas, vocês sabiam disso, né? Vocês pesquisaram, muitas vezes eles envenenam pessoas, inclusive dentro de outros países, como na Inglaterra, teve um rolo do caramba. Ele tem um inimigo, ele vai lá e envenena, ele manda matar, de várias formas. Então, assim, o que a gente viu agora foi a separação, a criação de um estado de ditadura, um estado de não democracia. Isso é a pior coisa. Então, se você apoia o cara, ou você é burro pra caramba, ou você é maldoso.
Ou você gosta de, então vai lá morar lá, vai morar lá. Vai morar na Coreia do Norte, vai morar na Rússia, vai morar agora na China, nem é tão ruim, né? Perto de todas as outras. Vai morar no Irã, que você vai lá e escreve na tua internet. Eu acho o governo não sei o que, bum bum, polícia bate na tua porta da tua casa, porta da tua casa. Outro dia eu tava na China conversando com um gerente de banco, o cara me levou para ir sacar dinheiro no lugar, quando tava dentro do carro, eu virei pra ele e falei assim, o que acontece se você começar a falar mal do governo? Ele falou que entre nós não tem problema. Deve falar pra um ou outro amigo, mas se você começar a falar isso na internet, os caras batem na porta da tua casa. E a China que nem é tão violenta assim, né? Mais ou menos. Imagina agora como é que vai ser na Rússia. Você falou mal, os caras vão lá e te matam. Te matam, te prendem por 15 anos, porque é fake news. Fake news. Entendeu? Então assim, isso foi criado por uma entidade das trevas. Putin é um cara das trevas. Entendeu? Se eu não tivesse a proteção dos espíritos, eu teria até medo de falar isso, porque nunca se sabe quando que ele pode começar a querer matar as pessoas de fora, né? Como que isso vai acabar? Como que isso vai acabar? Lembra que a gente, para entrar na regeneração, vai ter uma piora de algumas coisas? Nós já estamos vendo essa piora com o Covid, com essas guerras, com outras coisas. Isso vai acabar de algumas formas. Ou alguém vai matar ele, que isso é capaz de acontecer, porque ele acabou prejudicando, bloqueando a fortuna de muitos milionários russos. Tem muito, Rússia é um lugar onde tem mais ricos no país do mundo, é a Rússia. É o número 1. Onde tem mais milionários no mundo é a Rússia. Fui num restaurante lá que tinha um monte de Bentley, que é um carro de tipo 10 milhões de reais. Um monte. Restaurante caríssimo. Então tem muito milionário lá. Os países bloquearam a fortuna de vários russos. Então eu não sei como ele vai fazer em relação a isso, né? Mas vários desses são mafiosos. São donos de time de futebol, não sei o quê. É a máfia russa. Se ele conseguir se proteger desses caras e ofertar algo que vale a pena para os caras não fazerem nada contra ele, porque tá tudo bloqueado a fortuna. Que eu acho que esse era o único probleminha que ele tinha, o resto ele já tem na mão. Ele já tem o apoio interno dos generais, que importa, a população não precisa apoiar ele. Antes ele até tinha uma população que apoiava ele, alguma boa parte. Mas agora ele está apoiando todo mundo, ele não precisa mais do apoio da população, ele tem o apoio da força. Quem tem a força, essa é infelizmente a regra que vive até hoje no nosso planeta. Quem tem a força física, por exemplo, se um cara vai lá e está lá em São Paulo e fala assim, a polícia não vai me prender. Vai prender, por quê? Pode vir, ele pode enfrentar 5 policiais, 10 policiais, mas em São Paulo, em meia hora vai ter 400 policiais com um fuzil na porta da casa dele. Ele vai ou ser preso ou vai ser morto. Quem tem a força, detém tudo. A verdade é essa, né? Cada vez mais a gente está caminhando para evitar isso, mas às vezes a gente tem essas derrapadas, tipo isso. E ele tem a força física, então os caras vão protestar e prende. Ele prende, você acha que ele prende, ele faz o quê? Deve ser uma cadeia horrível, deve ter porrada, nem sei como é que tá, sabe por quê? Porque ninguém mais tem coragem de falar. As pessoas que estão na Rússia não têm coragem de mandar no WhatsApp para outra pessoa que está no Ocidente, porque eu conheço gente que mora na Rússia, tá? Ele não tem coragem, porque o que pode acontecer? O governo pode bater lá e prender ele. Então aquela ditadura que a gente teve aqui no país, que nem vou entrar no mérito se foi uma ditadura mesmo, ou se foi mais suave, ou que a gente teve, por exemplo, na Argentina e outros países, é mais ou menos isso que está acontecendo lá, ainda com a parte ruim que ninguém pode fazer absolutamente nada. Entendeu? Então, ou seja, inimigos do governo, a essa hora devem estar sendo mortos e presos. Porque ele fechou o país para fora, né? Ele fechou tanto o país que era o que ele queria, porque você viu o sacrifício que o lixo do bandido lá da Venezuela teve para poder pegar o poder do país? Ele foi ameaçado pelos Estados Unidos, ele foi ameaçado por vários outros, quase que os Estados Unidos invadiu, viu? Os Estados Unidos só não invadiu porque ia pegar mal, invadiu para derrubar aquele presidente, porque o Trump é meio frouxo também, porque numa condição normal, eu acho que eu teria invadido com os Estados Unidos, porque agora tá todo mundo passando fome, gente morrendo, entendeu? Os Estados Unidos tinha exército fácil para resolver o problema, que o Putin é frouxo demais, né? Mas o Putin não, o Trump é muito frouxo, deixou o cara tomar o país. Hoje a Venezuela vive uma pobreza do caramba. Esses dias mesmo conversei com um cara que veio da Venezuela, era garçom, ele falou para mim, a Venezuela tá horrível, podia ter impedido isso. O Trump podia ter impedido isso, não fez, mole do caramba. Mas aí o fato é que é muito difícil você isolar um país.
E o Putin conseguiu fazer isso de uma forma fantástica. Criou uma mentira pro povo, atacou os caras, criou uma mentira pro outro e ó, acabou. Ele tá isolado, com o poder inteiro na mão dele, com bilhões de dólares, e ele tá sossegado, fez as parcerias comerciais e tá suave. E é assim que vai acontecer, entendeu? Então é o seguinte, manda esse vídeo para um idiota que fala, o Putin tem razão, o Putin só tá se protegendo, seu inocente. Ou você é burro pra caramba e não entendeu nada, burro demais, ou você é muito maldoso. Não tem como. Ou você é super inocente, ou você não tem como, entendeu? É complicado, né? Agora, é isso aí, galera. Felizmente, vida que segue, mas pra gente, vale a pena a gente pensar numa coisa. Isso está acontecendo com a autorização de Jesus, do plano superior. O mestre, nosso mestre Jesus, está autorizando isso. Então deve ter um propósito. Aquelas pessoas têm as expiações, têm que passar por aquilo. Não se afetem com isso. Então parem de ficar gastando a energia de vocês, ficando mal por causa disso, e comecem a refletir sobre a vida de vocês. Eu estou cansado de ver gente que não se desenvolve em espiritualidade e fica, olha, porque a Rússia... Ai, porque o Big Brother, que se dane Big Brother, que se dane a Rússia. Se preocupa com a tua espiritualidade. Se você puder fazer algo por isso, faça, entendeu? Ah, você precisa, você pode ajudar a Ucrânia de alguma forma? Ajude. Se você não pode, esquece isso, vai seguir sua vida. Agora tem gente falando que os soldados russos estão estuprando as mulheres na Ucrânia, com certeza é verdade. Aí tem um comentário assim, a mídia ocidental tá fazendo do Putin um carrasco. O Putin é o capeta do capeta do capeta. Quem acredita nele, ou é burro pra caramba, inocente, não entendeu, burro não, né? Porque às vezes não tinha entendido a história, né? Ou então é do mal mesmo, porque esse cara, ele é o capeta, só que é inteligente, né? Ele é o capeta inteligente. Galera, é isso aí. Muito obrigado a todos. Eu quero saber a sua opinião. Se você discorda de mim, por favor, eu quero que escreva aí embaixo. Não precisa sair do canal e nem xingar. Escreve aí, quem sabe eu tô errado. Não sei, não é verdade? Ou não? Então escreve aí embaixo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.